Meu nome é Jorge da Silva Bravo Júnior. Eu sou formado na terceira turma da Unicamp, em 1970, e quando terminei a faculdade, fiz residência em São Paulo, na USP, fiz 5 anos de residência, fiz residência em cirurgia plástica. Para fazer a residência de cirurgia plástica, a gente inicialmente faz 2 anos de cirurgia geral e, em seguida, os 3 anos de plástica. Depois disso, não fiz carreira universitária. Eu já estava casado, com filhos, eu abri meu primeiro consultório e comecei a exercer a profissão. A relação entre nós era excelente, diferente de outras faculdades, e, em grande parte, nós éramos de fora de Campinas. Na realidade, são poucos os campineiros da nossa turma. A Adriana é um exemplo de uma grande maioria sendo de fora de São Paulo ou outras cidades do interior, ou mesmo de fora do estado. Nós nos unimos muito. O pessoal, à noite, não tinha, às vezes, o que fazer, e se reunia nas repúblicas, e quando nós passamos a ter uma sede do centro acadêmico, o centro acadêmico virou um ponto de encontro. Então, a gente ia à noite no centro acadêmico, e quando ele passou a existir, e passou a virar o nosso clubinho, o nosso ponto de encontro. Então, é isso que eu tinha para dizer, que talvez pelo fato da gente estar em grande número fora de casa, foi a nossa primeira experiência de viver sozinhos, todos nós muito novos. Foi a primeira vez que nós saímos de casa, deixamos a barra da saia da mamãe e começamos a ter vida própria. Então, com isso, nós criamos um sentimento de união. Um procurava oferecer o ombro para o outro, e fomos tocando isso assim até o 6º ano, e alguns de nós continuamos na residência, aí principalmente o pessoal que ficou em Campinas continuou até mais ligado, e nós que fomos principalmente para São Paulo, aí nos dispersamos um pouco. Mas depois, haja visto o Ibope que as nossas reuniões de turma têm dado, a turma continuou unida e continua unida até hoje. Nós temos um grupo de WhatsApp que a Adriana criou, e com isso a gente se conversa virtualmente diariamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é olhar o meu WhatsApp e ver o que é que os colegas estão dizendo. Esse relacionamento com os professores foi outra coisa excelente que nós tivemos. Aí, voltando àquela história da gente ser muito unido e tá fora de casa, nós tínhamos também uma relação muito boa com os professores. Os professores acabaram virando amigos nossos.
todo o respeito que eles mereciam, mas nós saímos de sala de aula no final de tarde, por exemplo, e íamos para o Bar do Faca, que era um reduto nosso, tomar chopp com eles, bater papo. Era uma coisa muito, muito gostosa. E a gente, morando em República, de vez em quando a gente convidava os professores para irem à nossa casa, às nossas casas. Então, os professores almoçavam, jantavam com a gente. Existem várias fotografias dos professores. O professor Adler, várias vezes, almoçou em casa, ele e outros. Né? O professor Adler, nós tínhamos até mais contato com ele, porque era pai de uma colega nossa. Então, isso ainda fortaleceu ainda mais essa amizade. Mas todos os professores, mesmo depois das cadeiras básicas, no ciclo clínico, a gente saía do hospital e ia para os assistentes, lá para o Bar do Faca, eles iam para o centro acadêmico, era um relacionamento ótimo, e, inclusive, uma coisa que existia, eles nos contavam dos problemas que eles tinham, de uma faculdade que na época era um instituto isolado da Unicamp, só existíamos nós na universidade. Várias vezes, inclusive, tentaram anexar a medicina de Campinas a outras faculdades, universidades que já estavam mais firmadas, tal. Mas nesse ponto tenho inúmeras ressalvas ao nosso reitor, o Zeferino Vaz, que inclusive foi o nosso algoz na formatura. Foi ele que determinou a nossa suspensão. E uma coisa é necessário que se diga, que o Zeferino foi quem lutou muito para que a universidade se concretizasse e formar realmente o campus e formar a Unicamp. Então, isso é necessário que se frise que esse mérito é inegável dele. Mas, voltando aos professores, de vez em quando, puxa, queimou um foco para a gente dar aqueles focos de iluminação, de experiência na fisiologia, e não tinha como iluminar lá a perninha da rã, que a gente tinha que dar o choquinho para mostrar a contratilidade muscular. E à noite, a gente via como é que podia improvisar um foco. Descobrimos que se a gente pusesse um farol de automóvel, o farol tem 2 filamentos, né, um alto e um baixo, então a gente arrumava um farol queimado, que já não servia para mais nada, e ligava com bateria e punha lá para iluminar a nossa experiência. E às vezes a gente, como foi o nosso caso, de virar à noite na fisiologia, o professor Negreiros, fazendo um foco funcionar, e no dia seguinte a coisa estava lá funcionando.
foi uma maneira de resolver o nosso problema. Então, esses pequenos problemas que a gente via, as dificuldades que eles tinham, a universidade tinha, a faculdade, na época, né, tinha pouco de dinheiro, eles improvisavam e com isso, várias coisas. Falando dessa mesma experiência, isso tinha que ser feito com um eletrodo. Esse eletrodo, às vezes, quebrava, por qualquer razão. Os professores improvisavam uma caneta Bic, o corpo da caneta, e a gente fazia uma canetinha para dar choquinho lá no músculo da rã. Então, isso fez com que se criasse uma união muito grande e assim, uma sensação de tanto para professores como para alunos, de que a gente está fazendo uma coisa junto. Então, isso foi uma coisa que me ficou bem... uma ótima lembrança desse relacionamento com os professores. Nunca faltou nada para nós. Às vezes, assim, a gente não tinha em quantidade suficiente material. Então, a gente precisava, às vezes, repartir determinados materiais, mas sempre tivemos os materiais que nós precisávamos. Então, não tenho nada, jamais deixamos de ter uma aula a respeito de um assunto por falta de material. Inclusive, os professores, quando a faculdade não tinha, eles traziam material pessoal deles e mostravam em sala de aula, emprestavam para nós. Foi outra coisa que fortaleceu ainda mais essa ligação com professores e alunos. Quando nós chegamos, se eu não me engano, o centro acadêmico foi fundado em 60 nós entramos em 65. O centro acadêmico, eu acho que tinha sido fundado em 62. Então, a primeira turma, o Adriano pode falar melhor disso, a primeira turma inicialmente não tinha o centro acadêmico, foram eles que criaram o centro acadêmico, fundaram o centro acadêmico. Quando nós chegamos, o centro acadêmico já existia como entidade, funcionava numa salinha pequenininha lá da maternidade de Campinas e simplesmente era uma sala com uns móveis também improvisados e um quadro de avisos. Era tudo que era o centro acadêmico. Quando nós entramos, o centro acadêmico nos deu boas-vindas através de um jornalzinho que eles já faziam, foi o nosso jornal do Calouro. Ainda tenho uma edição desse jornal. Acho que grande parte de nós ainda guardou, tanto que nas reuniões nós levamos para relembrar. E mais para frente, e o centro acadêmico praticamente não tinha
grande vivência política. Que a política estudantil, naquela época, não existia, talvez pelo fato de nós sermos os primeiros da Unicamp, não existia ainda bem o ambiente universitário. E, por outro lado, a gente já tinha problema demais na faculdade. Nós já tínhamos dificuldades de instalação. Então, nós temos coisa mais importante para resolvermos de faculdade dos nossos próprios problemas para ficar nos envolvendo com política partidária e política estudantil, como era muito comum na época e até hoje, né, nos centros acadêmicos. Mas, então, o centro acadêmico era uma coisa bem rudimentar. Ele foi se firmando, eu diria que a partir da nossa turma, com a ajuda do presidente da turma anterior, que foi o professor João Luiz, da obstetrícia e ginecologia, está aí, que foi o primeiro a já dar uma conotação mais de vida política universitária para o centro acadêmico. Viu? A nossa primeira sede do centro acadêmico, que foi uma casa que nós alugamos na Rua Lusitana, um negócio simplesinho, era um corredorzão, mas foi uma glória a gente ter conseguido aquela sede. E aí, então, foi então, eu falei do nosso clubinho, virou o nosso clubinho lá. Depois, passamos para uma sede maior, numa rua, eu já me atrapalho com os nomes, era ali perto da Santa Casa, são 2 quarteirões da Santa Casa, já uma casa maior, mais espaçosa, que foi obra de uma vitória de um outro presidente do centro acadêmico, que foi o Vicente Augusto Carvalho, que é nosso colega de turma. Foi na gestão do Vicente que nós conseguimos essa nova sede, que funcionou até o nosso 6º ano. Depois durou pouco tempo e acabou. E eu acho que, com isso, até as turmas seguintes perderam muito de convivência pela falta dessa sede. Pelo visto, eles voltaram a ser uma e também aí houve a fase em que acabaram com os centros acadêmicos, começaram os diretórios acadêmicos. Nós chegamos a ter, numa fase da nossa permanência aí na faculdade, que nós tínhamos os dois, o diretório e o centro acadêmico, porque o diretório era o órgão oficial reconhecido pelo MEC, que então podia fazer ser o representante dos alunos junto à direção da faculdade, à reitoria. E o centro acadêmico, que era a ala mais politizada do grupo. Isso, na nossa
no nosso período, chegou a haver uma coexistência das duas coisas. E a Atlética também começou na turma anterior, no finalzinho da primeira turma, e também começou engatinhando, uma coisa bem primitiva, improvisada. Os times tinham dificuldade de material, de uniforme, de local para treino. E nesse particular, o grupo com o qual eu morava era um grupo de atletas. Então, todos menos eu. Eu era, no máximo, animador de torcida. Eles tiveram uma atuação importante na Atlética, e a Atlética funcionava no mesmo, nas mesmas instalações do centro acadêmico. Outra coisa que é necessário que se diga, a nossa turma foi campeã de praticamente todas as modalidades durante os 6 anos em que nós passamos por lá. É que teve período que nós não chegávamos, às vezes, a formar um time nas competições entre as faculdades de medicina, nas intermédias, que eram as competições entre as faculdades de medicina. Mas nas competições entre classes, enquanto nós estivemos lá, nós levamos todas. As outras turmas que nos perdoem, mas era tudo nosso. Tivemos uma rivalidade muito grande com a turma que nos antecedeu e com a turma que nos sucedeu. Mas, de resto, ninguém era páreo para a gente. O que mais marcou a nossa turma foi o final, né? A nossa não formatura. Eu era presidente da comissão de formatura, a Adriana era a tesoureira, e nós tínhamos um grupinho que basicamente era o pessoal da minha república, que se empenhou muito com a formatura. E foi assim, aquela decepção quando nós fomos suspensos. E eu gostaria de frisar aqui que eu acho que foi uma injustiça a nossa suspensão. Eu não sei se você sabe o porquê dessa nossa suspensão, mas o que houve foi... entrou a Adriana. Eu estava te ouvindo. Ela já se interessou pelo tema. Pela injustiça. Pela injustiça. Mas o que houve foi que nós fizemos uma chopada, organizamos uma chopada por sugestão de professores da faculdade, de assistentes nossos,
principalmente da clínica médica, que era um pessoal jovem, que estava trabalhando com o professor Silvio Carvalhal, e era um pessoal basicamente também oriundo da Paulista, e na Paulista de Medicina, em São Paulo, eles têm uma tradição de, no sexto ano, fazer uma chopada, convidar os professores, e, tradicionalmente, aqui na Paulista, a chopada terminava num banho de chope. E, então, fizemos a valedeta da chopada, e regada a muito chope, diga-se de passagem. A Adriana tem até a nota A nota fiscal. dos barris de chope que nós compramos. E, então, fizemos a tal chopada. No final da chopada, acabamos dando o chope nos professores, fomos para Barão de Geraldo, demos um banho de chope no prefeito da cidade universitária, e o prefeito da cidade universitária não levou propriamente a coisa na esportiva. E acabou que a coisa degringolou, o pessoal acabou. E, inclusive, como esse professor, esse prefeito da cidade universitária, era um desafeto nosso, desde o primeiro ano, ele acabou levando um banho de xixi também. Né? Deixa eu falar uma coisa. Eu me informei com o Crescêncio, ele disse que não era xixi, que era aquele resto que fica, sabe, quando toma chope, fica um resto de chope num balde, meio líquido, né? E isso deram um banho no nosso desafeto, mas não era xixi, de jeito nenhum. Não era. Eu me informei com o Crescêncio, com o Zoroastro e outros aí que dizem que não era, não. Ficou com essa fama, mas Exato. não era. Mas, então, as más línguas diziam que era, e que disso, assim, eu não sei, porque eu não fiz nada lá. Mas e as meninas também, não vi ninguém levantando a saia. Então, realmente, é capaz de não ter o tal do xixi. Mas o fato é que virou lenda e contaram para todo mundo que nós tínhamos dado um banho de urina no prefeito da cidade universitária. Isso nos rendeu uma suspensão por algazarra, e inclusive como isso tinha começado na Santa Casa, num pátio separadinho e tal, mas depois o pessoal acabou entrando pelo hospital. Então, houve uns excessos, mas nada de dramático. O que eu diria é que essa chopada foi transformada numa monumental algazarra de alunos embriagados, desrespeitando doentes, sei lá, não lembro mais dos tons carregados que o Zeferino usou para a imprensa, para caracterizar bem a chopada como uma algazarra. E que, então, por esse comportamento incompatível com
futuros médicos, ele nos suspendeu e, e nós perdemos tudo que nós tínhamos programado, desde diplomas em pergaminho, gravados a fogo, o aluguel do local que nós íamos fazer a cerimônia, as becas que a comissão tinha providenciado para a cerimônia. Então, e principalmente a decepção, né, de ver que não ia ter comemoração. Então, isso foi, acho que talvez a coisa que foi mais marcante dessa nossa terceira turma. O que se falou depois foi que nós estávamos em 1970, uma época difícil de ditadura e tudo, e que o Zeferino, ora estava em cima do muro, ora ele estava do lado de lá, ora ele estava do lado de cá. E ele, na universidade, houve a retirada de um professor, não na nossa área, lá no ciclo básico, uma retirada de um professor de dentro de sala de aula, e foi para o DOPS. E ele não queria que isso viesse à tona. Então, ele fez todo o escarcéu em volta da nossa formatura para tirar o foco dessa coisa do DOPS. Então, e parece que é verdade mesmo. Eu não me lembro o nome do professor, mas eu vou me informar. Talvez o Rogério saiba, eu vou perguntar para ele. Lá do ciclo básico. Foi retirado pelo DOPS, e aí isso não podia aparecer em jornal e nada. Então, a informação que ele deu para o jornal é que nós não iríamos ter formatura, porque era uma turma de vândalos que fez isso, que fez aquilo. Injusto, injusto, injusto. E eu não me conformo de ninguém ter tomado o nosso lado. Nenhum professor, nenhum diretor, nenhum pai, nenhum nada. Nós ficamos sozinhos na nossa injustiça, na nossa desilusão. Na ocasião, a gente estava numa situação política do país e no Estado muito delicada, e o Zeferino lá pisando em ovos, e aí ele querendo, e muito vaidoso como ele era, querendo resguardar o cargo dele, ele acho foi uma manobra sensacional. Em vez da imprensa falar que o professor da Unicamp tinha sido preso por motivos políticos, tal, que seria muito desgastante para ele transformou a nossa chopada, um negócio normal de alunos, numa festa de bar. A coisa, né? A coisa. Então, foi isso o que aconteceu, e nós é que pagamos o pato. É importante dizer que não há quem não sinta orgulho, olhando para trás, dessa nossa permanência na Unicamp, no que nós fizemos parte de um embrião que já está hoje com 50 e poucos anos, e 50 anos desses bem vividos e com uma trajetória que realmente foi uma coisa muito digna de nota, que só nos traz assim muito orgulho de ter passado por lá, e inclusive sem falsa modéstia, eu acho que a nossa turma, em particular, deu uma contribuição muito grande.
Então, é um negócio que eu acho me enche de orgulho e eu acho que a toda a turma de ter tido essa trajetória na faculdade e depois da faculdade. Eu acho que na nossa turma nós formamos, eu diria que nós nos formamos não só em medicina, mas nós nos formamos cidadãos. Eu acho que todos nós trouxemos uma base das nossas famílias, mas uma parte do nosso caráter e dos profissionais que nós nos tornamos, nós recebemos aí na Unicamp. Então, é uma coisa que, olhando para trás, só me envaidece.